Fala aí, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre as incoerências em Mateus 2, ou Mateus capítulo 2. Bom, vou mostrar aqui, eu encontrei 13, tem mais, mas eu vou mostrar 13 incoerências que tem aqui nesse capítulo deste livro. E claro, se eu vou tratar de todas as incoerências bíblicas ou incoerências gibíblicas, vou ficar o ano todo e não vai dar tempo, certo? Mas vamos lá, gente. Eu escolhi aqui, embora eu estou fazendo uma parceria com o Marco Aurélio, e embora estamos falando dos erros no capítulo 2 de Gênesis, mas eu já tinha o propósito de gravar este vídeo, e assim estou fazendo, certo? Bom, gente, eu estou usando aqui a versão nova versão internacional, mas você pode pegar qualquer uma, certo? Eu não vou ficar botando na tela, mostrando na tela os versículos e voltando para mim, como eu sempre faço às vezes, como às vezes eu faço, para não dar trabalho na hora da edição, para não ter que ficar muito tempo editando, certo? Tanto que eu nem coloquei intro nesse vídeo. Mas vamos lá, gente. Vamos às incoerências em Mateus 2. Olha só. Vamos começar aqui. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Olha só. Primeiro erro aqui, ó. Os magos do Oriente vieram para procurar esse tal Jesus, ou o tal Messias, e que não é Messias coisa nenhuma, certo? Primeiro, que tem a ver os magos do Oriente, que não tinha nada a ver com Israel, para procurar esse Messias, se a esperança messiânica é uma esperança judaica? Já começa aí. Dá para ver que tem uma coisa diferente aí, né? Se a esperança era judaica, como que os caras de fora vão procurar? Tudo bem. Chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Embora o segundo erro esteja na frente do versículo, eu vou colocar ele em segundo, certo? Mas olha só, uma coisa assim: o Messias, segundo a Tanar, já expliquei várias vezes o que é Tanar, depois vocês vejam os outros vídeos, ou procurem que vocês vão saber. Cansei de explicar. Dever de casa. Não sabe o que é Tanar? Procure. O que acontece? Segundo a Tanar, o Messias, ele teria sim que reinar. Ele não ia nascer no trono, lógico, né? Assim que ele chegasse à idade adulta, ele teria que reinar. Beleza. Mas vamos deixar isso aqui de lado. Viemos adorá-lo. Primeiro, o Messias, erro número 2. Eles vêm com o propósito de adorar o tal Messias. O Messias não seria adorado. Esse negócio de Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Espírito Santo, isso aí é concepção cristã. No judaísmo, a divindade, ela não divide sua essência, certo? Não tem essa de Deus dividir a sua essência. Não tem essa. E o Messias não seria adorado, porque essa ideia de Deus encarnado não encontra base na Tanar, e sim no cristianismo, que é uma adulteração de outra lenda, certo? Mas vamos lá. Esse é o erro número 2. Erro número 3. Vimos a sua estrela no Oriente. Terceiro, a estrela maluca. Por que a estrela maluca? É uma estrelinha maluca. Qual que é o erro desse terceiro erro? Em vez de apontar onde o suposto popstar da Galileia tinha nascido, não. Aponta para o palácio de Herodes, para acontecer uma tragédia na lenda bíblica, certo? Isso aqui é lenda, gente. Isso aqui nunca aconteceu não, tá? Então, é o terceiro erro, a estrelinha maluca. Vamos continuar porque tem muita coisa. Eu vou ler o capítulo todo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes... Olha só. E com ele toda Jerusalém. Erro 4. Toda Jerusalém se perturba com essa notícia, porque os tais magos que ficaram orientados por uma estrela maluca, que iria apontar o lugar do nascimento do filhote de pombo, que vocês conhecem como Jesus. O que aconteceu? Ele falou: olha, o rei dos judeus, viemos adorá-lo.
Aí o que acontece? Quando eles escutam que o tal rei dos judeus nasceu, eles se perturbam, no caso Herodes e Jerusalém. Primeiro, em que se atribui esses acontecimentos? Principalmente os acontecimentos descritos no livro nos livros do Novo Testamento, que teria acontecido, se isso aqui fosse verdade, no início do século I da Era Comum, ou um pouquinho antes, no finalzinho ali do primeiro século antes da Era Comum. Alguns falam ano 4, que falam de antes de Cristo, chamam de antes da Era Comum, em diante, né? Qual que era a maior expectativa, principalmente no século II antes da Era Comum, no século I antes da Era Comum, no século I também, aí já é da Era Comum, qual era a maior expectativa dos judeus? Isso, se você for estudar a história, qual que era a maior expectativa? Não sei. A vinda do Messias. O Messias teria que reinar. Então, como é que eles iriam se perturbar com esta notícia? Eles poderiam se perturbar de que os caras foram adorá-lo. Aí tudo bem. Então esse é o quarto erro. Continuando aqui. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Messias, ou o Cristo, que é a mesma coisa, ou Mashiach, ou ungido. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Quinto erro aqui. A incoerência do capítulo 2. A citação de Miqueias 2, Miqueias 5, versículo 2, que está aqui em Mateus 2,6, está apresentando divergências. Primeiro, vamos ver como é que está escrito lá. Vamos lá, gente? Vamos então lá para Miqueias, olha só. Vamos ver como é que está escrito lá. Olha só. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, não diz que ela jamais será menor. Está vendo? Mas tu, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o quê? Governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então o que acontece? Aqui está falando assim, por quê? Aqui está falando que é um governo humano, certo? E aqui, ou esses sacerdotes, eles tinham pouca memória ou não sabiam ler. Porque eles falaram, está escrito assim, de forma nenhuma és a menor. Não é isso que diz lá. De ti será é o governante, aquele que, ou o governador. Governador no sentido que de líder mesmo político, porque todo Messias tem que ser político. Então esse é o erro 5, a divergência. A citação aqui em Mateus está distorcida. Quinto erro, vamos lá, continuando. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, que a estrelinha maluca, né? Aponta no lugar errado. Enviou-os a Belém e disse, vão informar com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Certo? Aí dizer, e depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Sexto erro, a estrelinha, só na segunda vez, que seria um sinal divino, supostamente aqui, né? Dá a entender isso, que foi na segunda vez que apontou no lugar certo. Ela já ia se perdendo, né? E outra coisa, como uma estrelinha no céu vai ficar apontando lugares como se fosse GPS, vai ficar se movimentando. Uma coisa é você se guiar por estrelas, como muitos navegantes faziam, para saber sentido de norte, sul, assim. Isso acontecia. Agora, uma estrelinha apontar, ficar mexendo e apontar lugar, isso, meu filho, esquece, tá? Estrelas estão, anos-luz da gente, tá? E a estrela que, assim, que muitos não conheciam na antiguidade, que é o Sol, que eles apenas adoravam, muitos povos adoravam o Sol, não sabiam que o nosso Sol, ele é também uma estrela, certo? Com exceção do Sol, os outros estão muitos anos-luz distantes. Esquece isso aqui, balela pura. Então, esse aqui é o sexto erro, certo? Então mostrou, só na segunda vez que mostrou. Agora vamos lá. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ou de alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Sétimo erro. Teria que aparecer o anjo do tal do Senhor, o próprio Senhor, para impedir, porque Messias não seria adorado como Deus. Certo? Continuando. Então lhes abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra.
Não vou entrar nessa parte aqui não, tá, gente? Como que é? E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem para Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Oitavo erro. Cadê a revelação? Por que essa revelação? Eles foram advertidos em sonhos, sabe? Para não voltarem. Alguns vão dizer assim, foram divinamente advertidos. Algumas traduções vão aparecer assim. Por que esse sonho, essa revelação não veio quando eles estavam procurando também o tal menino? Hein? Por que não apareceu? Para evitar a tal tragédia que vem aparecer aqui na historinha bíblica, certo? Então esse é o oitavo erro. Continuando. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu ao José em sonho. Ele disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Esse aqui é o nono erro, porque se esse anjo do Senhor vai dar a dica para eles fugirem, por que essa divindade não faz nada para impedir que Herodes mate as crianças na historinha bíblica? Por que não acontece isso? Alguém vai dizer, não, mas é o livre-arbítrio, tá? Essa historinha aqui nunca aconteceu, tá, gente? De matança dos inocentes por Herodes, isso aqui não está sendo encontrado na história. Então isso aqui é balela, é lenda. Mas vamos mostrar. Olha como é que o troço é tão macabro. Vamos imaginar que elas tivessem sido assassinadas, fossem exterminadas. Elas queriam isso? Cadê o livre-arbítrio das crianças? Ou o livre-arbítrio dos pais, das mães? Cadê? Então é o nono erro. Continuando. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Outro erro que Mateus vai fazer é o seguinte: o escritor de Mateus vai ficar citando passagens da Tanakh para tentar dizer que isso aqui se cumpriu. Não. Décimo erro. Outra forçação de barra. A tal profecia está falando de Israel e não do filhote de pombo. Então esse é o erro número 10. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Esse é o erro número 11. Por que é o 11º erro? Porque essa matança dos inocentes aqui, onde o tal Herodes teria mandado, só acontece dentro das páginas da Bíblia. Isso não tem nenhum registro na história. Então esse é o 11º erro. Por quê? Porque essa matança de inocentes nunca aconteceu. Ou seja, mais uma vez a Bíblia mostrando que ela não é infalível. Pelo contrário, falha e falha muito. Vamos ao 12º erro. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Outra balela, nós já vamos ver isso aqui. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Esse é o erro 12. Porque outra distorção. Tal profecia em Jeremias, a citação que ele faz de Jeremias, que no caso é Jeremias 31:15, aqui está diferente para dar a entender que isso se cumpriu nos episódios envolvendo a tal vida do tal Messias que nunca existiu, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. O de Oséias nem precisa ler não, mas Oséias, que ele está citando aqui, que do Egito chamou meu filho, que eu falei antes, está falando de Israel e não do pop-estado da Galileia. Mas olha só, essa citação aqui de ouviu-se em Ramá, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta. Vamos lá. Jeremias 31:15. Só que ele para no 15. E o versículo não traz a ideia completa. Olha só. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas. Isso aqui ele não cita, né? Pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Tem diferença? Tem, porque esse aqui é o erro 12. Porque esse erro aqui, essa citação não está falando de uma matança, está falando de quê? De cativeiro, que haveria o quê? O retorno. Então, Jeremias não está falando da matança dos inocentes. Continuando. Já estou no versículo 19 já, para a gente acabar. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho ao corno José, quer dizer, a José no Egito.
e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Bom, esse aqui é o 13º erro. Por que é o 13º erro? Porque essa profecia não existe. Então, se cumpriu o que fora dito pelo profeta. É o que você vai ler aqui. Sabe, aqui você vai ler no capítulo 2, no último versículo, que é o versículo 23, certo? Só que essa tal profecia, ela nunca aconteceu. Porque teria que você pode procurar a Tanar toda, procure toda a Tanar. Procure na lei, procure nos profetas e procure nos escritos. Você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum. Aí eu escuto alguns apologetas ou apologegues falando: não, isso tem a ver, alguns pastores também, pilantras, falando assim: não, isso tem a ver com o voto de Nazireu. Gente, confundir Nazireu com Nazareno não tem nada a ver. É a mesma coisa que você confundir aspirina com tangerina. É parecido, mas não tem, são coisas totalmente distintas. Mesma coisa, estômago é uma coisa, estômago é outra. Podem parecer algo semelhante pela pronúncia, mas são coisas distintas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Então o que acontece? E cadê essa profecia? Você não encontra. Alguém vai dizer assim: não, mas é porque é pelos profetas, mas algum profeta falou, mas ninguém escreveu. Palela, se está escrito aqui, e foi dito pelos profetas, teria que ter a citação. Teria que ter a citação registrada. Então isso aqui é balela. Mais uma forçação de barra. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é mais uma ideologia do autor para poder o quê? Para poder para validar o quê? A historinha do Popstar da Galileia, que na verdade não passa de uma lenda, certo? Então tá aqui, tem 13 erros só que eu encontrei, tem muito mais do que isso, mas eu não quero citar outros, quero parar nesses aí, e tá aí para mostrar que esse livro não tem nada de inspirado, nada de sagrado, e cheio de contradições, cheio de pedaços que ficam faltando e de coisas que são colocadas para tampar buracos. É tipo uma coxa de retalho, gente. É algo assim, de vários tecidos diferentes, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então, gente, eu vou parar por aqui. Quero que vocês conheçam nossos membros. E você quiser fazer parte, ajude esse trabalho para que nós possamos levar informação, tirar essa venda que as pessoas têm colocado, no caso líderes têm colocado, para poder enganar os membros. E nós queremos libertar pessoas, fazer com que elas pensem por si próprias, tudo bem? Lembrando, a chave Pix, quem quiser contribuir com uma doação, na transferência, eu vou deixar, digo doação assim, uma transferência, quiser ajudar o canal para que compramos mais aparelhos para que melhore os recursos, então, de gravação, tanto captura de imagens, som. Então, vou deixar a chave Pix no comentário fixado. Lembrando que você não é obrigado, tá? Você não é obrigado. E peço que você compartilhe, curta, comente, se inscreva. Quem não é inscrito, inscreva-se. Quem já é inscrito, tragam outras pessoas para se inscreverem no canal, tudo bem? Então um grande abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso, até a próxima e tchau, tchau. Os cristãos esperam Jesus voltar, dizem que ele vai voltar e ele nunca volta. Sabe por quê? Porque quando ele morreu e subiu para o céu, provavelmente ele deve estar preso à órbita de algum planeta pela força gravitacional. E agora está lá, rodando, sabe Deus até quando vai voltar? Nunca.